A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha prezada irmã. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 9, que tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. Hoje estaremos aqui, tratando desse tema com o nosso irmão presbítero Henrique Sodré. E ao longo dessas pouca meia hora, nós vamos tratar do tema, um tema tão importante que é muito atual, vencer as oposições à obra de Deus. Desde os nossos antigos patriarcas até os nossos atuais líderes, nós temos oposições à obra do Senhor. Mas vamos lá, começando, eu já vou pedir aos irmãos aí que já peguem suas lições, então abram suas Bíblias, Nosso texto áureo vai estar em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas vou pedir para o nosso irmão Henrique Sodré já fazer uma oração para iniciar essa nossa escola dominical. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, por mais uma aula, Deus. Quero te agradecer porque o Senhor tem feito nós passarmos, Senhor Jesus, por essas situações que o Senhor coloca na nossa vida, mas o Senhor também nos dá armas, o Senhor nos dá sustento, o Senhor nos dá meios para que possamos vencer, Senhor. Quero te agradecer por mais uma vez aprendermos sobre Tua Palavra, sobre Ti, e vermos também essa situação espelhada no Teu Filho, em Jesus Cristo, Senhor. Quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Já vamos fazer a nossa leitura do texto áureo, que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. A verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos encontrados. Nós podemos fazer também, já preparar aí em Neemias capítulo 4, versículo 8 a 20, e depois 1 João capítulo 4, e depois capítulo 5. Nós vamos pedir essa leitura ao nosso irmão Henrique Sodré, mas antes eu quero só fazer uma revisão com os irmãos. Ao longo da semana, é bom sempre fazer esse aquecimento, Como nós falamos de como vencer oposições, ao longo da semana nós temos lá em Efésios capítulo 12, capítulo 6, versículos de 12 a 16, vai falar sobre a fé, uma arma contra a oposição. Já vai guardando uma das armas contra a oposição, a fé. Mateus capítulo 7, versículo 7 também, a oração, uma arma poderosa contra a oposição. Oração, guarda essa segunda arma. Atos capítulo 4 fala da união, uma arma contra a oposição. Prosseguindo, em Atos 2, capítulo 2, versículo 37, vai falar da vigilância, como uma arma contra a oposição. Mateus 25 fala: a obra de Deus triunfará. E, na verdade, a sexta referência, que corresponderia ao sábado, a grandeza da obra de Deus. Então nós temos aqui um subsídio teórico muito bom, para falar das armas que vão ser utilizadas ao longo desse processo de luta. Nós estamos em uma batalha. O povo de Deus também sempre, na verdade, vivenciaram muitas batalhas, E nessa lição de hoje nós vamos falar de uma batalha específica e depois quais são os resultados, quais são as causas que levaram essa batalha e também o resultado também da fé, que foi colocado em prática. Vamos começar a fazer a leitura do nosso irmão Henrique Sodré, depois a gente retorna. Amém? Amém. Então, em Neemias capítulo 4, versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos.
E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Aí, em 1 João, capítulo 4, filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 5.5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Muito bem. Então nós temos, ao longo dessa lição, uma oportunidade para descobrir, né? E, na verdade, entender, né, sobre a nossa ótica, e sobre a ótica da Bíblia, a situação como Neemias fez, quais estratégias adotadas por Neemias para vencer essas oposições. Quando nós falamos aí, já falando de questão de utilizar armas, né? É porque, desde as lições anteriores, nós estamos falando que o povo de Deus, primeiro, já estava sob cativeiro, mas eles estavam vivendo sob o domínio de um outro reino. E, ao mesmo tempo, quando teve a oportunidade, igual Neemias enxergou essa oportunidade de construir muro, né? Quando falaram também de Esdras, da questão do templo, muitos não gostaram, e a gente fala desses muitos, principalmente o povo de Samaria, não os samaritanos, que caíram primeiro lá com o reino do norte, como a gente fala, cai o reino do norte, o reino do sul cai depois, né? Cerca de 140, 170, depende da cronologia adotada, né, pela Bíblia, pela explicação dos comentários bíblicos, né? Mas o diferente é que Neemias, quando ele vai adotar esse empreendimento que foi Deus que determinou, ele sabia o que precisaria fazer, ele usa de estratégia, né, usa as estratégias que Deus permitiu para conseguir avançar e concluir o objetivo, tá? Já vou passar para o nosso irmão Henrique Sodré, que vai falar desse primeiro tópico da lição, né? Então, o irmão Fábio estava comentando sobre essa questão da introdução, inclusive a lição 7 foi ele que ministrou, salvo engano, não foi? E fala justamente sobre a construção dos muros e a resistência, parte dos samaritanos, e aí vem, inclusive, a situação, né, que Jesus, né, no tempo de Jesus, falava, né, por que era tão difícil, né, para o pessoal ali da Judéia lidar com os samaritanos, né? E então, qual a procedência desses ataques? Primeiro, aqui a lição fala assim: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. O que o comentarista está propondo, né, a pessoa que fez a lição, é que os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos invisíveis, né, dos inimigos que são, então, o demônio, né, o Lúcifer e sua tropa, né? O que acontece, irmãos? Teve uma vez que eu estava conversando, né, com alguns jovens para poder, né, trazer, vamos voltar lá, né? E o que acontece? Teve um que comentou, sabe assim, poxa, tudo que o pessoal fala é que é problema espiritual. Poxa, você está passando por isso, é problema espiritual, passando por aquilo é problema espiritual. Você desentendeu, é problema espiritual, mas a gente tem que entender que muita coisa, eu não vou falar tudo, entendeu? Não sei qual que é a opinião do Fábio. O Fábio pode até comentar sobre esse detalhe. Tem coisa que eu vou falar, eu acho até o seguinte, que Satanás fica até com um pouco de inveja da criação de algumas pessoas, entendeu? Tem algumas pessoas aí que são meio, digamos assim, até Satanás fala assim, não tinha pensado nisso, entendeu? Mas o que acontece? Muita coisa tem realmente aí o dedo, né, de Satanás, né? Então os inimigos que nós temos precisam ser considerados. Então, o comentarista fala assim,
Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido adversário de Deus e de sua obra. O que você acha, Fábio, dessa situação aí proposta aqui, que realmente é tudo espiritual ou tem uma partezinha aí que é carnal também? Eu também entendo que nem tudo é espiritual, né? Não pode se espiritualizar tudo, e às vezes o pessoal procura, né, aquele sentido do homem, para justificar suas falhas, tem que encontrar um culpado, né? E às vezes o culpado vai acabar sendo o diabo. É claro que o diabo age na forma, né, sobrenatural para provocar piora, né, no estado humano, mas nem tudo, né? Tem muita coisa que é falha do próprio homem, da forma de agir, né, da forma de enfrentar uma batalha. Não usou a estratégia correta do homem, né? E muitas atitudes, né, do caráter humano, aí não adianta colocar só culpa no demônio, né? Culpa no diabo. Então eu concordo com o irmão nesse sentido que não se pode espiritualizar tudo, mas sabendo que os nossos adversários maiores são, né, sobrenaturais, né? Que é, no caso, o inimigo, ele tem poder de trabalhar contra o cristão. Mas nós temos toda a certeza que quem está acima dele é Deus, né? A batalha que existe, né, que a gente fala entre o bem e o mal, é o homem e o diabo. Entre Deus não, porque Deus vence, né? Então ele está acima. Mas é interessante saber isso aí, né, e verificar que por muito tempo as pessoas colocam, né, sempre a culpa no diabo, ou então não era da vontade de Deus, né? Quando eles também não conseguem cumprir seus objetivos. Eu até me lembro de uma situação, vou aproveitar aqui, que a gente fazia preparação para pré-vestibular, fazia preparação para vestibular e planejava entrar num curso superior. A gente encontrava alguns irmãos de igreja, não, eu acho que Deus não queria que eu passasse, né? E só que ele não estudava da forma que deveria, né? Aí daqui a pouquinho passou. Agora Deus quis, né? Mas não é só que Deus queria. Você também tem que fazer por onde, você também tem que utilizar a forma de se chegar ao objetivo, né? Que a gente vai ver aqui também. Mas uma das coisas também que na área do Fábio também, e a minha, que é o seguinte, tem vezes que a gente vai olhar lá um desvio, né? Um desvio de um certo valor, né, no dano erário. Aí o que acontece? A gente não consegue, às vezes, falar assim, ó, esse aqui desviou 5 milhões, esse 10. O que interessa é que o conjunto desviou 15, ou seja, às vezes a gente não consegue individualizar direitinho qual é a parte do homem e qual é a parte de Satanás, mas no bolo tá lá. Né? Mas vamos lá, o 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Então, nós temos uma passagem bem conhecida que é em Efésios 6, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, tendo feito tudo, ficai firmes, né? Então, resistir fazendo então o que tem que fazer, o que o Fábio comentou aqui. E aí, irmãos, no tópico de número 4, ele fala assim, nesta luta, as armas então devem ser espirituais. Ainda o comentarista vai falar quais são essas armas, mas o que a gente precisa entender é que as armas devem ser utilizadas. Deus colocou armas, nos municiou para poder, né, vencer isso. E não é essa partezinha aqui não. São outras armas, tô brincando. Mas a síntese então é essa, questão de lutas espirituais, né? Existem as lutas espirituais e a gente precisa verificar como vencê-las. Muito bem, nosso irmão Henrique falou a respeito das armas, e o tópico 2 também trata de armas. Só que é o seguinte, agora é o contra-ataque, né? Às vezes você faz a defesa, mas tem lá, o inimigo ataca com as armas do desprezo. Vamos lembrar que toda batalha você tem que ser um estrategista para saber que tipo de arma você usa com aquele inimigo que você vai enfrentar. No passado você usava lança, usava espada, né? Usava o arco e flecha, usava adagas, né? Então, você, dependendo da distância, não adianta usar uma flecha. Né? Os arqueiros, eu falo que se eu tivesse no exército de guerra, às vezes, né, dependendo da situação, o arqueiro poderia ser bom, que os arqueiros não precisavam ser os mais fortes. Não precisavam ser aqueles, né, de força bruta, né? Que aí ele chegava de longe, ele derrubava muitos inimigos só com lançamento de flechas. Agora, com a espada, geralmente os melhores guerreiros que estavam ali à frente conseguiam, né, dizimar boa parte do exército inimigo. Então, para cada momento, você saber que tipo de arma você vai utilizar. Mas agora, o que é que o irmão Henrique Sodré até falou a respeito, né? A situação da arma espiritual, que é que nossa situação atual, saber utilizar essas armas, porque os nossos inimigos estão usando. Não, e Fábio, você me permite, o que acontece? O diabo é melhor, inclusive, que o Sun Tzu,
Não tem Sim. aquele, né? A arte da guerra. A arte da guerra. O Satanás sabe todas as estratégias aí, né? Pode falar, Te desculpa. dá até justificativa, né? Às vezes, não, É. pode fazer errado, Deus perdoa. Pois é. Se você está fazendo, ele coloca no final que ele perdoa tudo, né? Então Sim. o inimigo usa. Mas quero fazer menção aqui de algumas armas do capítulo, nesse tópico 2, né? Que o inimigo procura atingir a nossa fé. Uma, ele ataca com a arma do desprezo. Quando a gente já vai fazendo a leitura do capítulo 4 aí de Neemias, né? Versículo 2, que fazem esses fracos judeus. Já começa, né? Falando que eles eram fracos. Então já começa a derrubar, né? Pelo menos de palavras. Chega lá na frente, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Aí coloca mais uma, né? Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Então, escárnio na verdade, você tem como depreciar, né? Denegrir a imagem da pessoa, a imagem do cristão. Não está lá um pastor tentando batalhar na igreja, daqui a pouquinho começa a falar mal da vida dele pessoal, né? Começa a encontrar falhas e, ao mesmo tempo, eles querem tirar a pessoa do foco, né? Mas agora nossa irmã Ritsude falou agora há pouco, nós temos que resistir e continuar, tá lá, resistir o diabo, né? Na minha versão aqui, eu queria pegar até 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, anda em volta, né? Rugindo. Bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, essa arma que o diabo usa, né, do escárnio, ele tenta enfraquecer muitas pessoas. E, infelizmente, ele consegue. Esse enfraquecimento, às vezes está lá alguma pessoa muito bem determinada para fazer a obra do Senhor, dentro da igreja mesmo. Às vezes não é construindo templo ou construindo muro, né? É um seu ministério ali, ó, ministério infantil, ministério de escola dominical, seu ministério ali da diaconia, né? Ministério de preleção. Quando você está exercendo alguma coisa para servir ao Senhor. E aparecem pessoas que, às vezes, fazem críticas que para alguns servem como um embasamento para ele ficar mais forte, mas para outros, nem todos estão preparados para receber algum determinado tipo de crítica. E às vezes, a depender de quem vem a crítica, você pode causar a queda daquela pessoa, né? Então, às vezes o melhor caminho se você não puder contribuir com aquele ministério daquele irmão, fique calado, né? A gente fala, o calado às vezes contribui muito, né? Uma outra arma que me chama a atenção, ele coloca o seguinte: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Às vezes você olha e fica tão preocupado com o tamanho do desafio, né? Com o tamanho da obra, que você fala, não vai dar conta. Você tem que começar a pensar de forma articulada e assim, ó, passo a passo. Um construtor, aí eu vou fazer, tem uma busca aqui, quando a gente fala a respeito de Neemias. Neemias, ele é uma pessoa estrategista, um empreendedor que Deus levantou para uma missão. Mas o que ele era? Até há pouco tempo ele era o copeiro do rei. Que ele entendia de batalha, né, para orientar um povo, né, para trabalhar com arma. E ao mesmo tempo, o que ele entendia de construção civil, né? Não era o engenheiro Neemias, não era o mestre de obra Neemias, não era o carpinteiro Neemias, né? Fora de governar, né? Liderar ali, né? E liderar. Então você vê o seguinte: Deus preparou Neemias, que quando ele chegou diante dessas batalhas, se fosse qualquer outro, ficava com medo. A gente fica olhando, às vezes, o próprio Moisés, né? Moisés, quando olha para o tamanho do desafio que era libertar o povo de Deus ali do Egito, ele, eu tenho problema com a fala com Deus, começou a apresentar os obstáculos. Mas depois Deus o convenceu e ele foi em frente e foi vencedor. Então, para demonstrar que essas armas que o inimigo usa, se você não usar as suas, ele vai usar dele. Uma outra, no item 4, está dizendo boatos e mentiras. Então, você começa a espalhar mentiras a respeito daquelas pessoas, né? Aqui falando de Neemias, o que estava sendo espalhado? Porque ele queria, na verdade, era uma forma de dominar Jerusalém e daqui a pouquinho estabelecer um reino, né? Então, o outro rei ficava com medo. Tanto é que essa obra ficou parada quase 16 anos, né, sob essa ameaça. Mas nesse momento já tinha sido vencido esse obstáculo. E como duas últimas armas que eu quero tratar ainda, é a astúcia, que está lá em Neemias 6,3, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer, né? Os samaritanos, como já haviam sido afastados, né, eles foram desprezados, na verdade, a mão de obra dos samaritanos. Não precisaria, porque a ordem para marchar era somente os judeus, na verdade, que vieram do reino de Judá, né? Do reino do sul. E nessa história, nós falamos a respeito dos problemas. Os samaritanos casaram com as filhas dos países, né, dos reinos que os conquistaram, ofereceram as filhas também, então já tinha uma mistura
né, que Deus não se agradava, igual eu falei no segundo capítulo, né, 2 Coríntios, capítulo 4, né, a mistura do vinho, né, Deus não aceita, o apóstolo Paulo fazer aquela cobrança, então aqui do mesmo jeito. Só que a consequência ficou, os samaritanos não foram aproveitados para essa missão e viraram inimigos, né? E fechando, o inimigo usa como arma as ameaças. Aí vem, né? Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalhar o medo e pânico entre o povo de Deus. Só que Neemias não se deixou vencer por isso e falou: oramos ao nosso Deus. Então, olha uma das armas que daqui a pouquinho vai ser adiantada, a oração das armas para contra-atacar todas essas que eu falei aqui anteriormente. E fechando o tópico, né? A síntese diz o seguinte: o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz, que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Eu, inclusive, se a gente for pegar aqui ainda, Jesus passou por todas as situações aqui colocadas, né? Porque, por exemplo, desprezo, né? Desprezo, tinha até os judeus, né? Falando assim, o que há de bom que vem ali da Galileia, né? Jesus sendo desprezado, né? Que vem de bom ali, né? Daquela região. Ou, por exemplo, imensidão na tarefa, né? O próprio Satanás falava assim: será que você vai dar conta, né? Será que você vai conseguir fazer isso? Não é um peso muito grande, né? Boatos e mentiras, né? Jesus mesmo sofreu muitos boatos, muitas mentiras ali. O próprio Sinédrio, né? Colocava algumas mentiras para poder incriminá-lo, né? Entre outras coisas, se a gente for pegar realmente, né? São armas que os inimigos aí utilizam, né? E se Jesus passou por isso, nós com certeza vamos passar por algum momento, é saber passar, né? Então o 3, ele fala: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Bom, primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus, né? Eu até lembro de uma situação que aconteceu com Josué, porque Josué, o que acontece? Ele liderou ali a vitória em Jericó, né? E o que acontece? Logo depois ele foi para poder marchar para a cidade de Ai. Ai, obrigado. E aí o que acontece? Nessa questão da cidade de Ai, eles falavam assim: tranquilo. Aí vai ser fácil, nem né? graça, entendeu? Só que aí o que acontece? Aí morreram algumas pessoas, né? Então, estar na vontade de Deus, né? Tem que estar ali fazendo tudo direitinho. A autoconfiança é uma arma que não pode ser pensada pelo lado do cristão, né? A autoconfiança está do inimigo, porque esse Moisés, fala Josué, né? Sim. Sabia que venceu Jericó, que era bem mais difícil. Sim. Aí vai lá, não, aí vai ser fácil. Mas aí mostrou que, às vezes, a ação de uma pessoa, né, igual Acã, provoca a derrota de todo aquele ministério. Exatamente, é isso aí. E aí, então, primeiro detalhe é estar na vontade de Deus, né, no centro da vontade de Deus. Segundo, os judeus venceram pela oração, por mais que fique às vezes batido, oração, mas sabe o que eu acho interessante? É que aqui no final tem um comentário do subsídio falando assim: é por meio da oração que colaboramos com o Senhor na execução de seus planos para o mundo, né? Mas mais ainda ele fala assim: assim a oração não é apenas um passatempo prazeroso. Olha só que interessante. A gente muitas vezes fala assim: orar. Às vezes meu filho faz um negócio desse: vamos orar, isso aqui. Às vezes com sono, cansado, não sei o quê. Mas a gente tem que colocar aquilo como um momento de a gente se aproximar de Deus, né? Um momento prazeroso, um momento, né? Ele coloca como passatempo. Mas também aqui, claro, que funciona como um combate, né? Então os judeus venceram pela oração. E aí ele coloca assim: ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, que eram as pessoas que estavam, né, jogando aí contra, né? Que estava colocando até vergonha, né, sobre Neemias, lançando alguns boatos, né? Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la, né? A gente tem que ter essa fé de que Deus quer resolver e com certeza pode resolver nossas situações. E, inclusive tem aquele filme que eu achei muito interessante, que é o Quarto do Pânico. Quarto de oração. Quarto de guerra. Quarto do Pânico, acho que é outra coisa, sei lá que tem, não lembro. Mas é outro filme, né? Quarto de guerra, muito bom o filme. E aí o que acontece? A pessoa se isola lá e faz oração para poder, né, vencer as situações.
E aí ele fala assim, o que é então perseverança em oração? Né? A gente tem que perseverar em oração, que ele fala em Colossenses. Primeiro, impedir que alguma coisa nos desvie, né, de orar. Então ele fala sobre autodisciplina. Tem um livro que é muito bom, que é a criação de hábitos. Eu esqueci o nome, ele fala sobre como criar hábitos, né? Então você tira aquelas coisas que te faz sair, né, digamos assim, do propósito, você aumenta a dificuldade daquelas coisas. Vou dar um exemplo. Digamos assim, você quer sair do jogo e começar a estudar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, deixar o seu computador, vai desmontar ele todo, entendeu? E vai deixar ele lá no canto. Porque para você jogar, você vai ter que montar ele todo. Então você criou uma dificuldade para poder sair. Em compensação, teu livro está ali pertinho, rapidinho você estuda. E aí você vai criando métodos para poder facilitar, né, a situação. Quer falar uma coisa? Para falar? Não, é estratégia, tá certo, né? E aí você dificulta, você, né, sabe quais são os seus limites, né? O que é que te atrai, igual falar, a mesma coisa para, às vezes, pensar em estudar, né? Eu acrescentaria como uma das armas, às vezes, o conhecimento. Então lá, quando chega Romanos, capítulo 12, 2, portanto, não vos conformeis com esse mundo, então não aceita a forma desse mundo, né? Mas transformais através da renovação da vossa fé, né? Você tem que mudar o seu entendimento, né? Mudar a forma de pensar. Então o irmão falou aqui a respeito de, se você quer vencer uma situação para voltar a estudar, então como é que você muda? Rompe ali com aquele computador, né? E às vezes a arma do conhecimento é tão interessante porque não é fácil, você não vai ser facilmente enganado, né? E eu falo a mesma coisa quando você faz preparação para concurso, ou então para ler a Bíblia. Eu fiz já várias vezes o desafio de ler a Bíblia, li várias vezes, mas é bom. Porque aí você chegava, começava a ler, aparecia ali algum compromisso, te ligam ali, né? Ou então, aí você fala, não, eu estou no meu programa, eu estou fazendo a minha coordenação de movimentação para a leitura da Bíblia, né? Sim. Então seja fiel, né? E tenha, na verdade, uma disciplina. Mas pode continuar. Sim, um momento devocional, né? Um momento de parar ali. E aí ele fala assim, letra B, persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Letra C, é orar até que venha a resposta, a gente tem que persistir. E letra D, é uma prova que o espírito de oração opera em nós, né? O Espírito Santo ora enquanto nós trabalhamos. Irmãos... É até bom falar que o espírito de oração aí, só para os irmãos entenderem, esse é espírito com E maiúsculo, né? Isso. Letra E maiúscula significa o Espírito Santo. Porque a oração em si somente não tem espírito, é o Espírito Santo que é quem capacita para a oração. E, irmãos, eu acho que é uma lição importante, né? Fala sobre coisas mais básicas, que a gente já conhece também, entendeu? Mas é sempre bom rememorar. A situação da Covid aí, muitas pessoas esqueceram dessa situação, creio eu. Muitas pessoas esqueceram assim, poxa, pânico, desespero, Covid, não sei o quê. Tem que vigiar, mas assim, a gente tem que... Sabe, tá na presença de Deus, entendeu? Orar, tá aquele momento, tranquilidade, né? Eu acho que muito importante a lição. Pode falar, Também fechar aí. E nós temos aqui as armas necessárias para vencer as oposições. A situação do momento também é de oposição, igual o nosso irmão Henrique José falou. Mas nós sabemos as armas, uma das principais é a oração. Vai buscar o conhecimento, vai ler a Bíblia, canta em casa, né? Ora. Pratica o que a Bíblia está determinando, né? Por mais que se levantem os inimigos contra você, eles vão ser destruídos, né? Vão ser derrotados. Mas a atitude vem do cristão. Seja um empreendedor igual Neemias, uma pessoa que Deus levantou e por mais obstáculos que se apresentaram a ele, ele venceu porque ele sabia no Deus em quem ele confiava. Amém? Amém.